Você já viu alguém da tua família, ou algum amigo, algum conhecido que tem um tremor assim fininho na mão? O cara que não bebe, o cara que não tem nenhuma doença, mas ele tem um tremorzinho fino, principalmente quando vai fazer alguma atividade mais delicada? Pois é, o nome disso é tremor essencial. Eu vou explicar para vocês hoje como se detecta e vou te explicar também qual o tratamento. Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu quase não contei para ninguém. Sabe por que eu quase nunca contei? Porque eu tinha muita vergonha disso, era um problema que eu passava. Eu sempre vi na minha infância o meu avô tremer assim de forma leve. E eu via também a minha mãe tremer, meu avô ia cortar um limão, ele tremia assim. E eu achava que é porque ele bebia, e eu não tinha ideia daquilo. Mas eu fui crescendo, e fui fazer medicina e me tornei cirurgião vascular. Mas na residência de cirurgia foi aí onde eu descobri que eu tinha um problema que estava me abalando muito. Na residência de cirurgia médica a gente opera e os médicos ficam nos auxiliando, eles ficam nos ensinando e a gente vai operando. No começo é normal que o cirurgião inexperiente ele trema um pouco, mas eu tremia mais do que o normal. Enquanto a cirurgia era de vesícula, de estômago, aquilo tudo bem, mas quando eu passei para a cirurgia vascular a coisa ficou feia. Então, quando eu comecei a ter que ter delicadeza exagerada em minha mão, e a minha mão tremia, aí veio a frustração e todos os meus sonhos caíram abaixo. Digo, meu Deus, como é que eu vou ser cirurgião vascular, operar vasos, fazer ponte safena, me tremendo? Como eu era médico, então eu sabia que existia uma medicação para ajudar nesse tratamento. E eu tomava essa medicação que eu vou falar para vocês logo logo. E aquilo controlava o meu tremor, mas não curava. Depois eu terminei curando. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque o que eu sofri na hora da cirurgia, a minha instrumentadora, os meus colegas olhando para mim, eu tinha vergonha. Como um cirurgião vai demonstrar segurança se ele treme? Então, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo. Eu adquiri uma grande habilidade como cirurgião e eu controlava os meus tremores na época com a medicação e não acontecia nada. Mas eu acredito que tem muita gente que sofre com isso no mundo. Por exemplo, músicos, costureiros, artesãos, pessoas que fazem movimentos delicados e que tem um tremor que atrapalha, às vezes fazendo até com que você saia da profissão. Há pessoas que tremem e passam vergonha, ficam constrangidas. Então, se você quer saber como resolver isso, começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like nesse vídeo. As pessoas associam muito o tremor ao Parkinson, pois a doença de Parkinson também tem um tremor. E quem tem essa doença, doença de Parkinson, o sintoma principal é o tremor. Mas sabe o mais interessante? A maioria das pessoas que tremem não tem Parkinson. Parkinson é um conjunto de sintomas. Além do tremor, existem outras coisas. Como, por exemplo, movimentação mais lenta. O tremor é um tremor de, tipo, contar moedas. A mão fica assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Como se estivesse contando moeda. E geralmente começa por um lado só. Quem tem um outro tipo de tremor, o tremor essencial que a gente chama, é um tremor benigno, ele treme as duas mãos, era como eu tremia. E o Parkinson às vezes tem uma certa rigidez. A pessoa que tem Parkinson, ela anda meio assim, dura, e ela é assim, é uma mão tremendo com o dedo contando moedas. E muita gente começa a tremer e procura um neurologista com medo e achando que tem Parkinson. E na verdade muitas vezes não tem. Então nós estamos falando aqui de um tremor chamado tremor essencial. Esse tremor não é Parkinson. Esse tremor é um tremor mais fino, ele não é assim, contando moedas, ele é assim, ó. É uma coisa muito delicada, quando você vai fazer um movimento mais fino. Você vai cortar a unha, manicure que treme, que corta, que tira o bife da unha do outro. E geralmente esse tremor é dos dois lados. Como eu já falei, Parkinson começa de um lado só, depois é que passa para o outro. Geralmente esse tremor que eu tô falando começa em pessoas mais jovens. Como eu, na época que estava fazendo a residência médica, 24 anos de idade, aprendendo a operar, tive esse tremor. O Parkinson ele acontece em pessoas mais velhas, a partir de 40, 50 anos de idade. Mas pode aparecer também em mais jovem. Quando o Parkinson aparece muito cedo, nós chamamos de Parkinson juvenil. Mas não é o foco do nosso assunto. E o tremor essencial, esse que você treme sem ter uma causa aparente, ele também pode ter um componente genético e pode não ter também. No meu caso, eu via o meu avô, via a minha mãe tremerem. Eu tenho uma irmã que treme também. E esses tremores podem aparecer sem nenhum motivo aparente, sem a pessoa beber. Muita gente acha que tem que ficar tremendo é porque bebeu, né? Não, esse tremor não tem nada a ver com isso. Mas a boa notícia é que existe tratamento para a maioria dos casos. Agora, quando deve ser tratado esse tremor? Primeiro, se esse tremor está prejudicando a vida da pessoa. Então, se ele está prejudicando, você tem que tratar. Prejudicando como? Atrapalhando a profissão, causando constrangimento, vergonha, isolamento social, não sei. Prejuízo à tua vida, prejuízo aos teus clientes. Imagine que um cirurgião treme a mão e por conta daquilo os pacientes dele sangram mais do que o normal.
então esse cara precisa tratar. Imagine que um artesão vive daquilo e ele precisa não tremer para que as obras dele fiquem perfeitas. E existem vários graus. Se você treme, você sabe que existem vários graus. Tem aquela pessoa que o tremor é fininho, mas não atrapalha em nada. É a pessoa que trabalha com coisas maiores, ela consegue comer, consegue abotoar o botão da blusa, ela consegue escrever. Tem gente que não consegue escrever de tanto tremer. E quando vem o nervosismo, piora mais ainda, você sabe do que eu estou falando. Se eu tivesse na cirurgia, na época que eu era residente, e eu começasse a tremer e alguém perguntasse, tá tremendo, Dayan? Aí é que eu tremia mesmo. Então, bora pro tratamento. Primeira coisa, você não pode deixar de ir para o nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão, em Salvador, São Luís e Fortaleza. Os links para inscrição no evento estão na descrição desse vídeo. Bora lá. Segundo, reduzir a ansiedade. E aí foi onde eu curei o meu tremor. Ah, é essencial. Tem muito tremor que é essencial porque não tem causa. Às vezes tem causa sim, é na ansiedade. Eu era muito ansioso, tanto que eu tive um ataque de pânico. Aí você pode estar dizendo assim, vixe, mas teve tudo. Tive tudo sim. Por isso que hoje eu trabalho aqui tentando ajudar vocês, para que vocês não passem pelo que eu passei. Então, anota aí. Se você tem ansiedade, você vai melhorar do tremor com terapia, meditação, hipnose. Hipnose não tem nada a ver com coisa do diabo, tá bom, gente? Tem nada a ver com isso. Hipnose é uma técnica milenar, então você pode melhorar com isso sim. Yoga para você se tranquilizar. É muito mais fácil não tremer quando se está tranquilo. Eu hoje não tremo mais nada, olha aqui, ó. Ó, nada, não estou tomando remédio algum. Clorela, alongamentos, melatonina, mudou muito a minha vida quando eu comecei a colocar melatonina na minha vida, depois dos 35 anos. Porque melatonina melhora o sono e você acorda de manhã mais tranquilo. Chá de camomila, chá de folha de maracujá, ocitocina, que é o hormônio do amor, magnésio, suplementação com magnésio e complexo B. Nós temos vídeos sobre praticamente tudo isso que eu falei. Agora, existem outros tratamentos que podem ser importantes e claro que tudo que você vai fazer, você vai ter que procurar o teu médico. Mas eu, particularmente, usava, porque era o jeito, beta-bloqueadores. Existe uma medicação chamada propranolol. E eu usava essa medicação antes de entrar na cirurgia. Eu ingeria via oral e tomava antes da cirurgia. Chegava na cirurgia assim, ó. Só que o propranolol tem um problema, que a longo prazo ele pode causar impotência. E ele não pode ser usado em quem tem asma. E eu tinha asma, mas mesmo assim eu usava, porque o tremor era uma coisa horrível. Era uma coisa que me contrariava muito, mas eu só usava nos dias de cirurgia. O problema era quando eu operava todo dia. Mas o propranolol é um remédio antigo para pressão e ele é usado como efeito colateral dele diminuir o tremor. Também se usa anticonvulsivantes como a primidona, como por exemplo a primidona, e usa-se também os benzodiazepínicos. E você pode até juntar anticonvulsivante com beta-bloqueador, enfim, mas sempre com orientação médica. O legal daqui do nosso canal é que a gente mistura a medicina tradicional com a medicina natural e com tudo que for melhor, para você ficar melhor. E o bom é que a maioria dos pacientes responde bem a tudo isso que eu falei, mas alguns não. Daí esses pacientes que não respondem a nada disso podem precisar de cirurgia. Olha só, ainda tem a cirurgia. E essa cirurgia é parecida com a cirurgia que trata o Parkinson. Aí você também não sabia que Parkinson tinha cirurgia para isso, sabia? Como é essa cirurgia? Você vai implantar um chip dentro da cabeça do paciente. Isso é um neurocirurgião, ok, gente? Você vai colocar um chip na região do cérebro que tem relação no controle desse tremor. Então o paciente fica a cirurgia inteira acordado e a cirurgia toda mapeada através de ressonância nuclear magnética. Está parecendo Dr. House, né, gente? E o neurocirurgião coloca um chip lá no local específico onde é responsável pelo tremor. Você entra na cabeça, você não. Os equipamentos entram na cabeça do paciente através de um furinho com anestesia local. E você vai testando durante a cirurgia. Durante a cirurgia o paciente chega a escrever e o médico vai comparando, tá melhor, tá pior, o paciente chega a falar. Agora, peraí, Dayan, cirurgia é assim? Sim, não é tão simples assim não. Tô falando assim, mas não é tão simples assim. Tem uma série de aparatos para poder essa cirurgia acontecer, principalmente para que ele não sinta dor. Quando o tremor é mais de mãos e antebraço, geralmente em torno de 70 a 80% das pessoas se curam com essa cirurgia. Não só com essa cirurgia, mas com todas essas técnicas que eu falei. Bom, gente, isso tudo que eu falei aqui é uma coisa chamada tremor essencial. É aquele tremor que não tem nenhuma causa aparente, nenhum tumor, nenhum alcoolismo, não tem nada, mas que muita gente tem e às vezes está prejudicando a tua vida e você não sabia que tinha tratamento. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo. Você treme? E não esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conheça. Sabe por quê? Tem muita gente tremendo, escondendo o tremor de você, constrangido, e esse vídeo pode ajudar muita gente. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, Dayan Siebra, tá bom? E um beijão, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.